Olá, galerinha! Vamos para mais um dia de revisão de língua portuguesa. Prestem atenção em todas as explicações e em todos os exemplos. Na nossa revisão de hoje, estudaremos o D15 e o D26. O D15 é inferir o sentido de uma palavra ou expressão e o D26 é estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios e etc. Vejam com atenção cada exemplo, cada explicação, para que vocês consigam realizar com eficiência a atividade do dia, tá certo? Vamos iniciar nossa aula de revisão de hoje com o D15. Observem as expressões. A primeira expressão, arrastando uma asinha. A segunda expressão, ouvindo o ronco do trovão. A terceira expressão, guardado a 7 chaves. E a quarta expressão, o pai era uma onça. O D15 quer o que de nós? Que nós identifiquemos o sentido das expressões ou das palavras. Por quê? Porque às vezes uma palavra está escrita de uma maneira, mas dentro do contexto ela tem outro significado. Vamos analisar a primeira expressão, arrastando uma asinha. O que significa arrastar uma asinha? Arrastando uma asinha é a mesma coisa que estou dando bola, estou interessado em alguma pessoa, quero que alguém me note. Agora, ouvindo o ronco do trovão, o trovão ronca? Observem a palavra ronco. O trovão ronca? Não. Mas esse ronco aí quer dizer o quê? Quer dizer barulho, ouvindo o barulho do trovão. Agora a expressão guardado a 7 chaves. O que eu posso guardar a 7 chaves? Muitas vezes eu utilizo essa expressão quando eu estou me referindo ao quê? A segredos. Eu tenho como guardar um segredo dentro de uma caixa e fechar com a chave? Não, mas quando eu digo que guardei um segredo a 7 chaves, significa dizer que eu não vou contar ele a ninguém. A última expressão diz assim: o pai era uma onça. Como assim um pai era uma onça? Ele era um animal? Não. Quando eu digo o pai era uma onça, essa palavra onça quer dizer que o pai era bravo e não um animal. Perceberam que as palavras, às vezes, elas se encontram escritas de uma maneira, mas dentro do texto, quando procuramos e encontramos o contexto, percebemos que elas têm outro significado. E o D15 quer isso de nós, que nós consigamos inferir, descobrir, detectar o sentido das palavras dentro do texto. Agora vamos ao exemplo. O texto usado para o exemplo é das coisas difíceis. Peço que vocês leiam esse texto em casa, tá certo? Agora vamos analisar o comando da questão. O comando diz assim: no texto, a expressão vira uma moleza significa que analisem a expressão sublinhada que está em negrito, que diz vira uma moleza. O que eu tenho que fazer, tia? Eu tenho que ir lá no texto e procurar essa expressão dentro do texto e ver em que contexto ela está localizada. Depois disso, eu leio cada item e encontro o seu significado, marcando o item que indica o significado correto. O item A diz, fica fraco. O item B, fica fofo. O item C, fica complicado. O item D, fica fácil. E aí, na concepção de vocês, vira uma moleza significa o quê? Muito bem, quem disse fica fácil. Muitas vezes nós dizemos o quê? Essa questão é uma moleza. Por quê? Porque consideramos a questão uma questão fácil. Agora vamos lá entender um pouquinho do D26. Para que nós possamos entender o objetivo do D26, é nos fazer entender que existem expressões que dão ideia de tempo, de lugar, de modo, de causa, de explicação, de conclusão e outras. Vamos ler as frases a seguir. A primeira frase: em breve, tudo poderá ser controlado por robôs. A expressão em breve dá a ideia de quê? Uma coisa que está breve de acontecer, ela nos dá a ideia de quê? De tempo. A próxima frase. A tartaruga
esperando por ela na linha de chegada. A expressão linha de chegada, ela nos dá a ideia do quê? Se a tartaruga está competindo, ela está próxima da linha de chegada ou ela está esperando na linha de chegada, ela está esperando em algum lugar. Então, dá a ideia de lugar. Agora vamos para a última frase. Ele caminhou rapidamente na direção que o seu faro indicava. Observem a palavra sublinhada, rapidamente. Ele caminhou rapidamente, quer dizer que ele é rápido, ligeiro. Mas existem aquelas pessoas que não são tão rápidas, que não são tão ligeiras. Então, se eu sou rápido ou não, se eu mostro ser ligeiro ou mais lento em uma ação, isso quer dizer que é o meu modo de ser, o meu modo de agir. Então, essa expressão rapidamente nos dá a ideia de modo. Por quê? Porque cada pessoa tem o seu jeito de ser e de agir, inclusive nas ações. Vejamos esse exemplo. O texto é: como é produzido o giz de lousa? Vamos lá para o comando da questão. Nesse texto, a expressão após alguns minutos indica. Primeiro que eu tenho que fazer é procurar a expressão dentro do texto. Depois que eu encontro, eu analiso a expressão dentro do contexto. E aí, após alguns minutos indica o quê? Indica causa, lugar, modo ou tempo. Parabéns para quem respondeu tempo. Minutos tem a ver com o quê? Com hora. Hora tem a ver com o quê? Com tempo. Então, essa expressão após alguns minutos indica tempo. Agora é a vez de vocês exercitarem o que acabamos de aprender. Clique no formulário de língua portuguesa e respondam as questões atentamente. Tenham todos uma excelente revisão. Tirem um tempinho do final de semana de vocês para reverem os vídeos, para que na próxima semana, na hora das provas, vocês se saiam bem, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.